Vamos retomar o nosso mini curso sobre redação, certo? Falando em concordância, a gente tem que ter cuidado para não cometer erros gramaticais. Lembre-se que o verbo ele sempre vai concordar com o sujeito e os nomes devem estar concordando entre si. É errado dizer faltam 5 alunos. O certo é faltam 5 alunos. Fazem 10 dias que não chove. Faz 10 dias que não chove. Minhas férias começou. Minhas férias começaram. Plural com plural, isto é, férias concordando com começaram. Os meninos saltavam descalços sobre as poças de água na rua. Os meninos saltavam descalços sobre as poças d'água da rua. Aqui também a gente tem falando um pouco sobre o conteúdo, certo? Um bom texto, ele não é apenas o texto correto, sem erros gramaticais. Ele deve ter um conteúdo, ele deve ter uma história. Faça sempre uma análise crítica do que você escreveu. Como, por exemplo, pergunte se seu texto é interessante, se a leitura do texto ele é agradável, se tem boas ideias, se o texto te dá uma boa ideia daquilo que foi descrito e se o texto está bem organizado, certo? Sobre o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é todo o desenrolar da sua história. Em relação à narração, ou mesmo a contação de histórias através de um narrador personagem que você mesmo se inclui, você tem que estar atento que cada parágrafo que você vai escrever ele está relacionado a um argumento, a um pedaço da história, certo? Tenha sempre em mente que a pessoa que vai ler a sua redação, ela tem um conhecimento muito grande. Então você está escrevendo não para si mesmo, está escrevendo para um professor. Então sempre pense isso na hora do seletivo. Será que o meu professor ia gostar desse tipo de texto? Outra dica que eu tenho que te dar é sobre qualquer uma dessas, da forma como você for escrever a redação, você tem que assumir uma posição crítica. Assumir uma posição crítica é estar sempre relendo o seu texto. Escrever uma redação é tipo fazer uma receita. Se você estiver fazendo uma receita e você não for provando ela ao longo de todo o preparo, você não vai saber se falta mais sal, se falta mais açúcar. A redação do mesmo jeito. No momento que você estiver escrevendo ela, você vai estar lendo para saber se ela está com concordância, se ela tem coerência, se ela tem concisão, certo? Embromação. O embromação é o famoso encher a linguiça. É quando você fica dando voltas e voltas no mesmo lugar e usa palavras vazias e embromatórias. Ou seja, aquele famoso embromation, né? A vida, única e exclusivamente, é tão complexa que, apesar de tudo, não obstante o que possam dizer, torna-se altamente problemática. Esse tipo de embromação na redação, ele é muito ruim, porque acaba empobrecendo o seu texto. Empobrecer o seu texto é tirando toda a vontade do leitor dele estar ali querendo saber o final da sua história, o final da sua narração. Ou então, quando o professor que vai ler a sua redação, ele pega a sua redação e ele vê que dentro de uma frase tem várias palavras para dizer a mesma coisa só para você ganhar linha, isso também é considerado embromação. Então sempre coloque na sua cabeça, falar muito com poucas palavras. Espaços entre as palavras. Utilize espaços normais entre as palavras, de modo que estas se posicionem nem muito distantes, nem muito próximas uma das outras, certo? Você não precisa, por completar uma linha, distanciar uma palavra de outra. Saiba que a linha ela sempre termina na margem, certo? Meia margem não é considerada uma linha completa. O esquema, né? Antes de iniciar a redação, antes mesmo do seu rascunho, a gente faz um esquema de roteiro de ideias. Geralmente nas provas de seletivos, eles vêm aquelas perguntas. Aquelas perguntas, elas fazem parte do seu esquema, certo? Então, quando você vai respondendo aquelas perguntas, você consegue desenvolver um texto melhor. O esquema, ele é tipo um guia que você tem que seguir para evitar desvios, né? Ou que você retome o texto novamente. Esquematizar, ele também planejar. Caminhar com olhos abertos, é saber onde você pisa, é dar redação destino, sentido e um fim. A sua redação não pode ficar sem sentido. Eu não posso, ao final da minha redação, eu preciso ler. Se eu consigo entender a minha história, o meu final na minha primeira leitura, então eu automaticamente eu tenho uma boa redação. Agora, se eu preciso fazer retomadas de parágrafos ou ler novamente o que foi escrito na introdução para eu entender o desfecho da minha história, ela é uma redação, além de embromada, ela é uma redação sem esquema.
O etc. Evite escrever o termo etc, pois pode ser incompleto, né? Pode soar como uma ausência de conhecimento, uma ausência de sentido, uma impromação também. Ele entra nesse quesito. O eufemismo. O eufemismo é o mesmo que a suavização ou abrandamento, né? Trata-se do uso de uma expressão menos áspera, rude e chocante com relação a uma realidade. No exemplo, ele deu seu último suspiro. Você faltou com a verdade a um homem. José desviou recursos dos cofres públicos. Certo? Evite eufemismo. Generalizar também. Evite pregar os seguintes vocábulos genéricos: coisa, dar, fazer, ninguém, nunca, sempre, ser, ter, todo mundo, qualquer, algo, etc. Coisa, por favor, nunca empregue coisa na sua redação, tá? Mas se tratando de dissertação, é sempre pecado mortal generalizar conceitos, né? Pois acaba soando como um preconceito. Ideias muito ampliadas nada significa. Não generalize, seja específico, utilize argumentos concretos, fatos importantes, né? Uma maneira prática para solucionar o problema é a leitura, sempre de qualquer gênero, jornais, revistas, assista a programas de reportagem, a filme, a documentário, se interessa pela cultura, pelo meio que nós vivemos, pela atualidade e alimente sempre sua inteligência, né? Quem lê ganha o mundo, eu sempre falo isso. Há generalizações que pecam pela imprecisão. As crianças são inocentes, todo político é ladrão e os velhos são sábios. Gíria. As gírias, elas consistem em um meio de expressão aceitável para alguns textos narrativos. Quando há diálogo travado por personagem. Quando há a presença de dois pontos de travessão, eu sempre caracterizo o diálogo dessa forma. Quando eu tenho dois pontos de travessão e eu apresento diálogo, eu posso usar gíria, porque eu estou expressando, eu estou escrevendo fielmente aquilo que o meu personagem quer dizer. Quando eu não tenho um diálogo direto, que é esse diálogo de dois pontos de travessão, eu jamais uso gíria, certo? Porque ela se torna inadequada. O leitor do texto não vai saber diferenciar se essa gíria ela foi empregada de maneira inocente para representar a fala fiel do personagem ou se ela faz parte do seu próprio vocábulo, da sua própria escrita. Então, sempre quando não for fazer diálogo, né, que é aquele dois pontos de travessão, se você não for colocar esse tipo de diálogo, não use a gíria. E lembrando sempre que se a prova estiver pedindo um texto narrativo e ela te disser que você tem a opção de usar ou não diálogo, não use, tá? Porque o diálogo ele é muito pegadinho em relação à pontuação, à colocação e à estrutura no texto. Jamais use gírias ou qualquer outra variação linguística que limite o entendimento do seu texto. Somente utilize a gíria se o assunto e seus personagens exigirem na situação apresentada. Com isso, poderá aumentar o realismo da sua narração, como eu sempre falo, no diálogo dois pontos de travessão, certo? No exemplo, o marmanjo bolou um jeito maneiro de se pirulitar. Prefira por um homem criou uma forma inteligente de fugir da situação. O cara deve procurar sacar se a lei está com ele ou não. O cidadão deve procurar certificar-se de que está agindo dentro da lei. Fiquei gamado naquele broto porque ela é bacana pra chuchu. Apaixonei-me por aquela garota porque ela é muito simpática e atraente. O deputado pisou na bola e deu a maior bandeira no seu depoimento. O deputado cometeu um erro e acabou se comprometendo no seu depoimento. A grafia. Prefiro as palavras simples de grafias fáceis, mais fáceis de serem escritas. Lembra sempre que a língua portuguesa é muito rica em sinônimos, né? E tome cuidado com a grafia de palavras que você não conhece. Como escreve? Se você tiver dúvida, né? Consulte sempre o dicionário. E se não for possível, substitui a palavra por outra cuja grafia você conhece bem. Use sempre sinônimos no lugar de palavras que você não tem certeza se tem acento ou não, se ela é escrita com H, se ela é escrita com M, se ela é escrita... Então, na dúvida, você descarta essa palavra e substitui por um sinônimo. Ou até mesmo readequa a frase para que você utilize outro tipo de palavra. Em vez de escassa, prefira rara. Em vez de neném, coloque criança. Sucinto, breve, exíguo, pequeno, expor, mostrar, parcimoniosa, econômica, submissa, obediente, entre outros, certo?
A introdução, ela é sempre o início da redação. Ela deve conter um resumo, poucas pinceladas daquilo que você vai falar no restante do texto. Geralmente, numa narração, a primeira estrutura dela, durante a introdução, é a apresentação dos personagens. Você pode ser mais detalhado em relação à apresentação dos personagens, certo? A amiga de não sei quem, ela é amiga de, ela é prima de, ela tem cabelos loiros, olhos castanhos. Então, se você for especificar a sua personagem principal, você pode colocar bem aqui na sua primeira etapa de introdução, tá? Ela precisa ser rápida, nunca ter tamanho igual ao desenvolvimento. Sempre em uma redação de 20 linhas, por exemplo, a sua introdução ou o seu começo da narração, ela não pode exceder 4 linhas, tá? A introdução, ela apresenta sempre a ideia que você vai discutir no desenvolvimento ou a história que você vai contar em sua narração. É nessa parte que se dá ao leitor uma informação sobre o assunto que vai ser tratado, tá? Deve ser pequena, porque se a gente alongar ela demais, a gente corre o risco de esgotar o assunto logo no primeiro parágrafo. Procure evitar na introdução frases como: meu caro leitor, bem, atualmente no mundo em que vivemos, não tenho palavras para exprimir o que eu sinto, mas vou tentar falar sobre o tema, embora não seja fácil abordar este assunto. Sei que não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto, entretanto, embora sabendo que minha opinião é uma gota d'água no oceano, tentarei externá-la. Enfim, evite esse tipo de introdução. Outra coisa sobre letras de formas ou de imprensa. Não faça letra de forma, nunca, porque algumas letras de formas minúsculas parecem maiúsculas, como J, por exemplo, o que poderá prejudicar você na correção da sua redação, que tira-se pontos preciosos, né? Quem usar letra de forma vestibular, concurso ou seletivo pode ter sua prova anulada ou tirar a 0. A letra de forma ela dificulta a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Uma boa grafia, legível, sem floreios, a limpeza são fundamentais. Não se esqueça dos pingos e não bolinhas, tá? No I tem um pingo, é um pontinho lá mesmo. Outra coisa são as linhas. Não exceda nunca o número de linhas pedidas como limite máximos e mínimos, tá? Assim, professora, ele te diz assim, o mínimo de 15 linhas é o máximo de 20. Eu optei por fazer só 15, certo? 16, não, fiz 15, tá? Vou fazer 15. A tolerância máxima é de aproximadamente 5 linhas além dos limites, como ele te dá essa margem entre 15 e 20. Mas é muito mais interessante que você conclua o seu texto se você optar, no número mínimo de linhas, 15. Não deixe intermédios, não termine o texto em 16. Você consegue dividir exatamente o seu texto em 15 linhas, 5, 5, 5, cada 5 linhas em cada parágrafo, sem se alongar na introdução. Se você preferir fazer 20, porque a sua história ela precisa de ser mais detalhada, né, ou você precisa incrementar algo que não condiz em o mesmo parágrafo, você divide esse parágrafo em 2 e faz 20 linhas, tá? 4 parágrafos de 5 linhas. Mas, por favor, não exceda. Outra dica são os neologismos, né? O candidato a uma vaga nas escolas e nas universidades, ele precisa fazer uso da língua portuguesa de maneira adequada a se utilizar de termos que são corretos. Jamais escreva uma palavra cujo sentido você não conhece, tá? A norma culta não quer dizer que você use palavras difíceis, mas palavras simples e precisas no contexto da redação, tá? Palavras complicadas, por favor, nem pensar. Nunca use neologismo culto, tipo imexível, insufar, inconstitucionalizável e etc. Os parágrafos, eles precisam ser utilizados diferentes para ideias, assuntos, né? Uma redação, por exemplo, ela precisa subdividir em 3 parágrafos sempre, tá? Primeiro, segundo e terceiro parágrafo. No caso da narração, você pode fazer 2 parágrafos centrais. O texto ele deve ter parágrafos bem distribuídos, articulados e interligados ao outro de forma coerente. Então, eles precisam fazer sentido. Você não pode colocar uma coisa um assunto na introdução em que na primeira linha do seu desenvolvimento você automaticamente não está fazendo sentido com aquela introdução. Não construa parágrafos longos, constituídos de um só período composto, recheado de orações e de relações sintáticas. O que é um período composto? São frases longas, divididas por vírgula, certo? E nem frases tão pequenas, tá?
Não faça parágrafos muito curtos nem muito longos. O ideal seria que contivesse no mínimo 4 linhas e no máximo 7 linhas. Aqui, na dúvida, sempre fica em 5. A maioria dos seletivos te pede mínimo de 15 e máximo de 20 linhas. Então, sempre permaneça seu parágrafo com 5 linhas, tá? Não deixe parágrafos soltos. Faça sempre uma ligação entre eles, pois a ausência de elementos coesivos entre orações, períodos e parágrafos, ele constitui um erro grave. Obedeça o parágrafo ao iniciar a redação, isto é, não comece a escrever logo no início da linha. O parágrafo ele é marcado por um ligeiro afastamento com relação à margem esquerda da folha, 3 centímetros aproximadamente. É aquele famoso 2 dedos depois da margem. E sempre que houver outros parágrafos no decorrer da redação, você vai seguir o mesmo alinhamento. Sempre for começar um parágrafo 2 dedos depois da margem. Sobre a pontuação. Uma pontuação errada ela pode comprometer toda a assimilação do conteúdo textual. Por isso que estudar a acentuação gráfica ela é muito importante, tá? A pontuação ela existe para facilitar a leitura do texto. Distribua com harmonia e adequação as pausas ao longo da frase. Evite o excesso e repetição de vírgula, evite o excesso de pontos continuantes e evite o ponto final no meio do parágrafo. Empregue a pontuação corretamente, pois uma simples vírgula, ela fora do lugar adequado, ela pode mudar profundamente o sentido da frase. A pontuação, ela deve obedecer às regras gramaticais, o que pressupõe conhecimento de sintaxe e de morfossintaxe. Outra coisa, a primeira pessoa, certo? A primeira pessoa, se ela não for exigida, no caso de um narrador personagem, ela jamais é usada, tá? A redação ela deve ter caráter sempre impessoal. Lembrando mais uma vez, se no seu seletivo não estiver especificando que o narrador é o narrador personagem. Outra dica aqui é sobre o pronome, tá? Cuidado com o emprego ambíguo dos pronomes, seu, sua, dele, dá. Não comece frase de jeito nenhum com pronome. O errado, me dá. O certo é dar-me. O errado, me presenteou, presenteou-me, lhe disse isso ou disse-lhe isso. Evite também usá-los a todo momento. E não empregue pronomes pessoais do caso reto no lugar do pronome oblíquo. Escreva sempre julgá-lo ou nunca julgar ele. Você faz muito isso, tá? Então, substitua aqui julgar, sempre julgar ele ou fazer ele por julgá-lo, tá? Outro, provérbio ou dito popular. Não utilize provérbios, ditos populares, frases feitas, pois eles empobrecem a redação. Faz parecer que você não tem criatividade, certo? Jamais utilize expressões como a palavra de prata, silêncio é de ouro. Quem com ferro fere, o ferro será ferido. Entretanto, como já dizem os sábios, depois da tempestade sempre vem a bonança. Para terminar o vídeo, vamos falar sobre o queísmo. O queísmo, ele é o uso excessivo do que, cuja consequência é produzir períodos longos. Evite que, tá? Ou errada. Aquele que diz que faz, que é forte, que tudo pode, o que teme, que se diga dele que é fraco, que nada pode. O certo é dizer, quem diz ser forte, tudo pode, temer, que se revele sua fraqueza e impotência. Este apartamento que comprei de João, que tinha outros 6 móveis que estavam todos a ver. Então, esse queísmo ele deve ser muito evitado nas redações.